Olá, terça-feira, 14 de abril. Hoje a gente fala sobre a realização do maior evento esportivo do mundo aqui no Brasil. Vamos receber o professor da Unesp, Zeca Marques, para comentar se o país está preparado para a Olimpíada no ano que vem. Você vai ver também. Na sessão da Câmara, a Prefeitura é acusada de desviar a função dos policiais militares que trabalham na atividade delegada. Inflação na conta de luz. Com a energia mais cara, a gente mostra como diminuir o consumo no dia a dia. A gente começa esta edição falando da sessão da Câmara. Os vereadores trouxeram à tona acusações sérias contra a administração municipal. Uma delas seria que a Prefeitura estaria desviando a função dos policiais militares que trabalham nas horas de folga para o município na atividade delegada. Teve também uma denúncia de um suposto aluguel irregular. Moisés Rossi, do PPS, foi o primeiro a questionar ações do Executivo e as críticas foram diretamente ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Renato Purini. O vereador afirma que, em um momento de contenção de gastos, o secretário não vem poupando recursos. Pelo contrário, alugou uma casa no valor de R$4.000 para sediar a secretaria e a casa do empreendedor. Bauru praticamente não conseguiu fechar o ano passado as despesas, ficou muito complicado. E nós vamos alugar um prédio desnecessário, sendo que a secretaria, desde que era pasta, depois virou secretaria, sempre funcionou no prédio da prefeitura, que é o melhor lugar para ela funcionar. É um absurdo querer alugar um prédio nesse momento, gastar dinheiro público com uma coisa desnecessária para atender ao ego de uma pessoa. O parlamentar ainda levantou dúvidas sobre a locação, que não teria sido feita por meio de licitação, e também falou sobre a falta de acessibilidade do imóvel. Esse prédio é um sobrado, ele é de 2 andares e não tem elevador. Ele não é um prédio acessível. Logo, ele não pode ser alugado para ser uma secretaria do município. Segundo Rossi, a expectativa é que o secretário reconsidere a decisão, mas não é o que pensa o líder do governo na Câmara. Não é uma mudança da secretaria, do prédio, do local de onde está a secretaria para um outro local, e sim a criação da Casa do Empreendedor, que aí sim vai na Casa do Empreendedor também funcionar a Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Como que funciona hoje? Nós temos no segundo andar a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e nós temos no primeiro andar um espaço extremamente apertado, onde recebe mais de 800 microempreendedores por mês, em uma situação bastante precária, né? Sobre a falta de acessibilidade, Marquinho explica que o proprietário do prédio deverá atender às exigências da prefeitura e explicou o porquê de não ter sido aberta uma licitação. Quando você faz uma licitação especificamente para aluguel de um imóvel, você pode, a pessoa que ganhar essa licitação, oferecer pelo melhor preço um prédio que não vai condizer com a realidade que nesse momento a Secretaria está precisando. Então, essa é a questão da dispensa da licitação. Já Sandro Bussola, do PT, reclamou da forma como a Prefeitura vem utilizando a atividade delegada no município. A lei que estabelece gratificação para policiais militares que exercerem atividades para o município foi aprovada em julho de 2013 e tinha o objetivo de reforçar ações de segurança na cidade. No entanto, o vereador vem recebendo queixas de empresários de que os policiais estariam a serviço da Secretaria de Planejamento. Tem vindo diariamente, constantemente, proprietários de muito estabelecimento comercial da nossa cidade, vindo nos procurar até aqui, que estão sendo notificados pela CEPRAM através da atividade delegada em horário comercial, templos religiosos, agora empresas, supermercados. Então a questão está fugindo um pouco do controle. Então é preciso uma regulamentação de qual é o verdadeiro papel da atividade delegada, que tem a sua importância, mas o método que o Executivo está tocando, está trazendo uma insegurança de vez de trazer segurança para o nosso município. Um relatório sobre as atividades desempenhadas pelos policiais militares foi solicitado à Prefeitura, mas até esta segunda-feira ele ainda não tinha sido entregue. Na mesma linha de cobranças, Raul Gonçalves, do PV, mais uma vez ressaltou a necessidade de agilizar a votação do projeto de lei que define os corredores comerciais na cidade. Segundo o parlamentar, empresas já começam a se prejudicar por conta do vencimento de alvarás.
Muitas delas, né, como eu acabei de citar na tribuna aqui, até 29 de maio ela tem autorização para poder comprar matéria-prima. A partir daí, as empresas que vendem matéria-prima, que são importadas, não vão fornecer matéria-prima. Isso significa o quê? Uma paralisação total da produção. Se eu paro a produção, eu vou ter que dar férias coletivas para meus funcionários, né? E outras coisas mais, vou poder começar a dispensar funcionário. E aí, meu lucro cessante, como é que fica? Pois é, uma audiência pública está sendo realizada neste momento na Câmara Municipal para discutir as emendas ao projeto de lei do Executivo que regulamenta os corredores comerciais na cidade. Só então o projeto será enviado para votação na Câmara. Em relação aos projetos que estavam na pauta de votação, o que concede abono salarial de até R$ 85 aos servidores municipais, ativos e inativos, foi aprovado por unanimidade. Uma emenda que transforma o Vale-Refeição em abono pago em dinheiro para quem recebe até R$ 2.300 também foi validada. O projeto, que exige a participação mínima de cada vereador em 3 comissões da Casa, foi adiado após pedido do vereador Dr. Raul. Por fim, o processo que cria a Lei Municipal de Cooperativismo foi sobressado novamente, agora por 3 sessões. O tempo começou a mudar em alguns locais de Bauru, já chuviscou hoje. Veja os detalhes da previsão no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Áreas de instabilidade começam a atuar sobre o estado e já chove em vários pontos na região norte. A previsão é de que o tempo permaneça instável nos próximos dias. Em Bauru pode chover hoje e amanhã, mas as chances são baixas. Hoje, no início do dia, fez 17 graus e agora à tarde a temperatura subiu para 30. Nesta quarta, os termômetros devem variar entre 23 e 28 graus. Depois do intervalo, o assunto é o aumento da conta de luz. Você vai ver que, com pequenas mudanças na rotina, é possível diminuir o consumo. É daqui a pouco, continue com a gente. Bauru está perto de atingir 2.000 casos de dengue neste ano. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 93 pessoas infectadas na cidade. Agora são 1.989 pessoas com a doença. A Divisão de Vigilância Ambiental informa que mantém os trabalhos de vistoria em imóveis localizados nas regiões com maior número de casos, mas lembra que é preciso comprometimento da população para evitar os possíveis criadouros do mosquito. O assunto agora é economia. Desde que entrou em vigor o sistema de bandeiras tarifárias para determinar o preço da energia elétrica, a conta de luz não para de subir. Para piorar, agora em março houve um reajuste de cerca de 80% sobre o valor da bandeira, que já estava na cor vermelha, a mais cara. Tem muito consumidor que não sabe o que fazer para diminuir o consumo e pagar menos. Nós convidamos um professor da Unesp para ajudar uma família nesse desafio. Sem seu notebook, fica ligado. Do ano passado para cá, a Melinha viu a conta de luz dobrar de valor sem que o consumo da família alterasse muito. A de março agora ficou em R$ 220. Aumentou bastante. Aliás, todo consumidor sentiu, tá no bolso, pesou no bolso. Tá? Mas o meu consumo não tem mais onde economizar. Mas e o que vai fazer? Se o preço está aumentando, o que vocês vão fazer? Não sei, só se ficar com tudo apagado, não ligar nada, não ligar o ar, não ligar o ventilador, sabe? Só isso, só se for isso. Não tem onde tirar. Tem sim, Amelinha. Este professor do Departamento de Energia Elétrica da Unesp mostra que pequenas mudanças podem baixar o consumo. Para começar, é bom ficar de olho neste selo que atesta o consumo eficiente dos equipamentos. A família já trocou as lâmpadas da casa por modelos mais econômicos. Apagar a luz assim que sair de um cômodo e aproveitar mais a iluminação natural também dão resultado. Na sala, é preciso ainda atentar para o uso da TV. O importante é, assim como nas lâmpadas, deixar ligado enquanto está assistindo televisão. Deixou de assistir, desliga. Né? E à noite, programar o timer para desligar, para evitar de dormir e a televisão ficar ligada. O filho da Amelinha, o Pedro, acaba de aprender a programar a televisão. Outra lição do dia é não deixar o celular carregando a noite toda. Não vejo que já carregou, eu fico dormindo e deixo lá carregando. Qual que é o problema, professor, desse hábito? Esse hábito leva a um consumo maior de energia elétrica, porque
após 2, 3 ou 4 horas de carregamento, o celular já está com a carga 100%. E após isso, o dispositivo carregador consome uma pequena quantia de energia que não é desperdício, não vai resultar em benefício algum. O uso do computador também pode ser racionalizado. Deixar ligado sem necessidade pesa na conta depois. E olha só o perigo aqui. E não é apenas por causa do desperdício de energia. Isso causa um sobreaquecimento, gerando perda de energia e pode causar até um incêndio. Na cozinha, a vilã é a geladeira. Vai tirar alguma coisa? Pegue tudo de uma vez só. Aqui, uma alteração poderia gerar ainda mais economia. A forma como está instalado aqui, o calor fica confinado aqui no fundo da geladeira e não se dissipa com facilidade para o ambiente. Haveria necessidade de se abrir o fundo aqui para que o ar circule com mais facilidade, retirando o calor de trás da geladeira. Outro tipo de refrigerador, o ar-condicionado, também gasta menos se estiver em boas condições de manutenção e se ficar num local onde não bata sol. À noite, ele também não precisa funcionar o tempo todo. Você programa, por exemplo, nos dias mais quentes, né? A gente sabe que até por volta das 2 da manhã ainda está quente, depois fica mais fresco. A necessidade do ar, é preciso fazer uma avaliação. Se não há necessidade, programa-se para as 2 da manhã desligar o aparelho. E o mais gastão de todos, o chuveiro responde por até 40% de todo o consumo de uma família. Quando o clima muda, é hora de mexer na chavinha. Em dias quentes, tomar banho com a chavinha na posição verão. E nos dias mais frios, mudar para a posição inverno. Isso traz um grande impacto na conta de energia elétrica. Isso é fundamental. Até entre morno e muito quente, tem diferença no consumo? Tem diferença no consumo e é apreciável essa diferença. São mudanças pequenas que funcionam se somadas para subtrair quilowatts da conta. É preciso tentar, pois, de acordo com o professor, a energia elétrica tende a ficar cada vez mais cara. O brasileiro que não aprender a diminuir vai sentir no bolso. Com certeza, tem que aprender a valorizar e economizar aquilo que temos, né? E a tendência é, cada vez mais, temos que apertar no sentido de economizar energia elétrica. Depois do intervalo, a gente fala sobre a Olimpíada no Rio de Janeiro no ano que vem. Vamos discutir se o país está preparado para o maior evento esportivo do mundo. Quem conversa com a gente é o professor da Unesp, Zeca Marques. Voltamos daqui a pouco. Voltamos e a gente fala dos Jogos Olímpicos que serão realizados aqui no Brasil no ano que vem. Os ingressos já começaram a ser vendidos há 2 semanas e a gente conversa agora sobre a organização do evento e o que o país trouxe de aprendizado da Copa do Mundo. Recebemos o professor da Unesp que coordena o grupo de estudos em comunicação esportiva e futebol, o Zeca Marques. Zeca, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Olá, é um prazer voltar ao telejornal. Zeca, a imprensa nacional tem noticiado que a maioria, 7 das 8 grandes obras anunciadas para a Olimpíada, elas estão atrasadas ou por problemas no pagamento ou por pendências judiciais. Parece que a gente já viu esse filme, não é? Como que você avalia essa situação? Bom, primeiro eu avalio que a imprensa tem feito um noticiário muito tímido a respeito dessas questões. E acho que uma questão muito simples. A Copa do Mundo, de certa forma, integrava o país todo, eram várias capitais, 12 capitais envolvidas com os Jogos da Copa, imprensas de diferentes estados, era um evento de alcance mais nacional. Os Jogos Olímpicos, apesar de terem provas que não vão se restringir ao Rio de Janeiro, até jogos de futebol que vão para a Amazônia, vão para São Paulo, mas é um evento um pouco mais restrito ao estado do Rio de Janeiro. A organização toda pertence ao estado do Rio, junto ao Comitê Olímpico Brasileiro. Então, acho que esse alcance um pouco mais local do evento, da organização do evento, tem feito com que a imprensa tenha dado, para mim, um destaque muito pequeno. Eu acho que a gente teve uma cobertura muito mais crítica com relação à organização da Copa do que agora com a realização dos Jogos Olímpicos. E os meios televisivos, os que são parceiros da transmissão do evento, obviamente têm feito um trabalho de apagar um pouco essa sujeira e acho que a gente não está enfrentando o problema de frente como deveria ser enfrentado. Você acha que tem a ver, Zeca, com a situação que nós vivemos na Copa do Mundo de se criticar a falta de organização e depois, de alguma forma, deu certo, o evento saiu? Eu acho que com os Jogos Olímpicos a gente vai assistir ao mesmo cenário.
ou seja, obras que não vão ficar prontas, inauguração de espaços esportivos de última hora. E, obviamente, o povo brasileiro, sempre muito cordial e gentil, vai fazer com que os turistas, os competidores estrangeiros sejam muito bem recebidos. Isso dá um pouco a tônica do evento e é o que a imprensa costuma explorar. Agora, eu acho que haverá problemas seríssimos, né? Uma dessas obras aí tem a ver com, por exemplo, a despoluição da Baía de Guanabara. Justamente, a gente iria falar sobre isso. Foi prometido que a Baía de Guanabara seria despoluída, mas o governo já assume que não vai ter condições de fazer. E como deveria ser a prioridade, né? Focar em obras que vão favorecer a população depois ou focar nessa estrutura mais pontual para os esportes mesmo? Bom, existe também a Lagoa Rodrigo de Freitas, que fica no espaço nobre do Rio de Janeiro, na Zona Sul, que também tem problemas seríssimos de contaminação de água. Desde que eu sou garoto, eu ouço sobre a despoluição, descontaminação da Baía de Guanabara, assim como a gente ouve sobre o Rio Tietê, que atravessa o estado de São Paulo. Essas são aquelas coisas que parece que não existem, é que nem o que as piadas normais do cotidiano, cabeça de bacalhau, saci com duas pernas. Eu pago para ver se isso vai acontecer. Eu duvido que isso aconteça, não há tempo hábil, porque esse era um projeto que deveria ter começado 10 anos antes. Não há condições técnicas de fazer essa descontaminação, despoluição, até que os Jogos Olímpicos comecem. E, mais uma vez, isso demonstra uma tremenda falta de cuidado e de republicanismo na questão que envolve os Jogos, que, afinal de contas, são financiados também pelo poder público. Não é só o Comitê Olímpico Brasileiro que está por trás disso, há o poder público envolvido nisso. Então, mais uma vez, é um descompromisso. A população do Rio de Janeiro não vai ter esse bem para o futuro, como aquela palavra que eu odeio, que é o legado. E esse é um exemplo, há outros, né, de mobilidade urbana, de transporte, de metrô. Tudo vai ficar ou pronto em cima da hora ou não vai ficar pronto, como aconteceu com a Copa. E nesse ponto você acha que aí também falta a maior pressão da imprensa? Por exemplo, tem uma pista de atletismo que a empresa que está sendo responsável pela construção, ela está em recuperação judicial. Como que essa empresa pôde concorrer ao edital de licitação? Cabe à imprensa também pressionar esse tipo de situação, trazer essas incoerências à tona? Eu acho que a imprensa vai acabar fazendo... Perdão, Zeca, pista de ciclismo. Eu acho que a questão vai voltar à tona quando a gente estiver mais próximo da realização dos Jogos. E, mais uma vez, repete o que aconteceu na Copa. O problema é que na Copa, mal ou bem, os estádios funcionaram. Apesar de eu ter visitado alguns deles, o estádio do Corinthians em São Paulo não estava pronto. O estádio das Dunas de Natal, eu visitei-o em novembro do ano passado, não estava pronto em novembro. A Copa foi em junho e julho. Neste caso, houve um precedente muito pior, que foram os Jogos Pan-Americanos em 2007. O Rio de Janeiro preparou-se para esses Jogos, algumas instalações esportivas ficaram completamente em desuso depois dos Jogos, algumas não tinham sequer a homologação para participar dos Jogos Olímpicos. Então, mais uma vez, mostra-se como o Comitê Olímpico Brasileiro está gerindo de maneira inadequada esses recursos. O Parque Maria Lenk ficou completamente em desuso. Você citou agora essa pista de ciclismo. O Estádio Olímpico, que é o Engenhão, teve um problema seríssimo de estrutura alguns meses atrás. Ficou mais de um ano parado, agora é que voltou a sediar jogos. Então, o cenário é muito complicado e o que eu acho que a vantagem do Rio de Janeiro é por ser uma cidade muito bonita, muitas belezas naturais e muito agradável, ela acaba compensando esses problemas todos, que é mais ou menos o que os organizadores vão acabar fazendo no ano que vem. E uma situação muito parecida, como você já disse, com muito parecida com o que nós vivenciamos durante a Copa. E agora, um ano depois, quase, olhando com esse distanciamento, na sua visão, a experiência com a Copa do Mundo foi positiva em relação ao que ela deixou para a população e tudo que foi investido nesse evento? Eu acho que, apesar de todos os problemas que houve, ter realizado um evento desse porte no Brasil foi positivo. Porque o Brasil sempre teve o futebol como um esporte extremamente praticado em todos os cantos do país. É um esporte de massa, um esporte de alcance popular. E é difícil imaginar que um país que tem um esporte como esse, com essa dimensão, não possa organizar um campeonato mundial no seu território. É inadmissível imaginar, por exemplo, que a França não pudesse organizar um torneio de ciclismo, os Estados Unidos um torneio de basquetebol. O Brasil é um dos estigmas, né, um dos estereótipos, é o país do futebol, para o bem e para o mal. Eu acho que o evento tinha que ser realizado. Houve muitos problemas, houve outros desmandos públicos na gestão do dinheiro público, e acho que não vai acontecer nada muito diferente agora com o Comitê Olímpico Brasileiro, com um problema agravante, né? O estado do Rio praticamente ficou sozinho nessa empreitada, e o governador que assumiu os Jogos, que era o Sérgio Cabral, ele renunciou antes de eleger o seu sucessor, né, que é o governador Pezão.
Então, mais uma vez, essa falta de comprometimento com a questão pública parece que o atual governador sequer tem recursos para poder cumprir os compromissos que o governador anterior tinha assumido. E o Zeca, com outros pesquisadores, né, que analisam esses temas de mídia e esporte, eles fizeram um livro, o Zeca é organizador, né, que faz justamente essa reflexão sobre o que sobrou da Copa do Mundo, como o evento foi realizado. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa obra. É um e-book, não é, Zeca? Quem que participa desse livro? Bom, é um e-book, o título é A Copa das Copas, interrogação, estamos perguntando. A Copa das Copas? A Copa das Copas, interrogação. Reflexões sobre o Mundial de 2014 realizado no Brasil. A organização é do GCF, o grupo que você já citou que eu coordeno, em parceria com o grupo de pesquisa em comunicação e esporte da Intercom e com o Ludens, que é o Núcleo Interdisciplinar de Atividades Lúdicas e Futebol da USP de São Paulo. São vários pesquisadores, são 16 textos. A gente conseguiu reunir alguns dos principais professores e pesquisadores sobre esporte e futebol no Brasil, todos eles com grupos de pesquisa bem constituídos, assim como o GCF. E temos a participação de um pesquisador estrangeiro, que é o professor Pablo Labarces, argentino, que inclusive já esteve aqui em Bauru há 5 anos num evento do Departamento de Ciências Humanas, a nossa jornada multidisciplinar. E o desafio era, passada a Copa, como que nós podemos refletir e lançar outros olhares para esse evento depois que o evento terminou. Porque todo mundo lança livros sobre futebol e sobre Copa antes da Copa acontecer. Eu quis esperar a Copa ser realizada para poder fazer uma reflexão e propor algumas discussões sobre tudo isso que a gente está discutindo, inclusive agora sobre os Jogos Olímpicos. E todo mundo pode ler e acessar o livro, ele está para download gratuito no site da FAAC, é só você entrar no faac.unesp.br e à esquerda no link Publicações, não é, Zeca? É possível encontrar, é só ir pelo título A Copa das Copas, Reflexões sobre o Mundial de 2014 no Brasil. Zeca, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço e talvez possamos lançar um livro sobre, assim como esse, em 2017, sobre os Jogos Olímpicos. Tá certo. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!